Shalom, igreja, povo santo, povo do Senhor, amém? Boa noite, seja bem-vindo mais uma noite de bênção na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Diga glória a Deus e abra a sua Bíblia no livro de Lucas 6, versículo 31. Lucas 6, 31. Versículo 38 diz assim: dai, ser-vos-á dado. A boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deleitarão em vosso regalo, porque com a mesma medida com que medir, também serão medidos. Amém? Então vamos medir como nesse momento? Com a nossa fé. Aquilo que você vai colocar aqui no gasofilaço, lá no... Você vai depositar seu dízimo, sua oferta. Ali você está medindo a sua fé. E do tamanho da sua fé, vai ser o tamanho do teu milagre. Então eu costumo dizer, a gente vai chegar onde a nossa fé nos levar. Com certeza, não é? É assim ou não? Então eu digo agora para você, os céus irão se abrir, as janelas dos céus irão se abrir, dependendo da minha e da sua fé. E esse momento de dizimar e ofertar é um momento de fé. É um momento de sacrificar a nossa vida ao Senhor com dízimos e oferta. Que é devolvida ao Senhor. Não é devolvida ao homem, é ao Senhor. Quando você coloca, quando você devolve aquilo que é do Senhor, você tem direito a colocar Deus à prova. A colocar o Senhor à prova, dizendo que a palavra dele vai se abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal sem medida na minha e na sua vida. Não é assim que a palavra nos ensina? Sim ou não? Não é desse jeito? Então você pode colocar a sua fé em ação nesta noite, quando você trouxer aqui o dízimo e a oferta e a primícia, que é do Senhor. A primícia é dos profetas, mas a oferta e o dízimo é do Senhor. Amém? Então nós temos que entrar em um nível diferente, em um nível de santidade.
Para nós vivermos em santidade, nós temos que se afastar e mandar o pecado embora da nossa vida. Não dizimar é pecado, Jean? É pecado. Porque quem rouba não entra no reino de Deus, não é assim que se diz a palavra? Os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, quem não oferta e não dizima, está fazendo o quê? Como lá no versículo de Malaquias 3, 8, diz que, em que te roubamos, Senhor? Você me roubar no dízimo e nas ofertas. Santidade é ter uma vida separada. Quando você é fiel, você está se separando para o louvor da glória de Deus. Então seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta. Não para nós, mas para você mesmo. Não é para a igreja, é para você mesmo ser fiel, é para você. Serve para mim, serve para você. Porque aquele que é fiel, dependendo da sua fidelidade com o Senhor, você vai receber uma medida do Senhor transbordante na sua vida. É a palavra que nos ensina. Da mesma forma que eu vou medir, eu serei medido. Nós podemos levar essa palavra para várias áreas da nossa vida. Mas aqui eu estou falando de dízimos e oferta. Então leve essa palavra como dízimos e oferta na sua vida. Faça aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, a dizimar e a ofertar na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do tesouro. Esse mês nós pagamos, só para limpar os ar-condicionados, pagamos R$610 para limpeza, tá? De 3 ar-condicionados, R$610. Então o dinheiro que é colocado aqui no altar serve para a manutenção da igreja, né? A luz, a água, do filtro que a gente bota ali, é caro também, não é barato, né? De 6 meses, até em menos, porque como a gente usa muito, a gente troca em menos tempo. Então, tudo isso é usado, o dinheiro que é colocado no gasofilácio. Então, seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus, não a homem. Porque se você for fiel a Deus, você vai ser fiel ao homem. Pode ter certeza disso. Porque nós só somos fiéis ao homem se formos fiéis ao Senhor. Amém? Se coloque em pé. Só para nós orarmos. Né? Coloque na sua mão o dízimos e a oferta. E se você trouxe primícia, você pode vir trazer para a apóstolo, que ela vai orar pela sua vida, amém? Deus amado, Deus santo, quero aqui te apresentar a tua igreja, Senhor, esses homens, essas mulheres, que são tementes ao Senhor, que temem a tua palavra, Senhor, e confiam em ti. Nesse momento, Senhor, estou colocando a fé deles em ação, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor, em obediência a ti, Senhor. Deus, que se cumpra a tua palavra na vida de cada um nesta noite, que abra as janelas do céu e derrama uma benção tal, que dessa benção venha maior abastança, Senhor. Deus abençoe este homem, Deus abençoe esta mulher. Pai, nós queremos aqui consagrar esse dízimo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua obra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Podeis se assentar, que as meninas vão passar aí recolhendo os dízimos e as ofertas. Shalom, povo de Deus, povo abençoado. Amém? Graça e paz, queridos, como é bom revê-los. E antes de nós ouvirmos a palavra, hoje nós teremos um testemunho muito forte, muito abençoado. Que quantos querem ser abençoados aqui? Todos nós, né? Todos queremos ser abençoados. E esses dias, a família da nossa irmã Eliane tem sido tremendamente abençoada. Depois, se você quiser passar lá na frente, dizer assim, a unção que você está derramando aí, derrama para cá também. E nós temos a honra de ter a Thaís. Pode vir, Thaís, filha da Eliane. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dela. Ela quis contar o testemunho aqui na igreja. Ela veio com a Fábia, né, Fábia, e o Derineudo e o filhinho, né? Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. E a Thaís é filha da Eliane e quis dar o testemunho dela aqui. Ela já esteve conosco há alguns anos atrás, mas continua sendo nossa irmã em Cristo, para a glória de Deus, está todo mundo em casa, amém? Seja bem-vinda, Thaís. Boa noite.
sou um pouco tímida, estou devendo um pouco, mas vai dar certo. Eu quero deixar uma palavra aqui em Salmos 50:14, que diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Ano passado, eu estava no 3º ano do ensino médio e comecei a fazer pré-ENEM à noite. Eu estudava pela parte da manhã no SERB e fazia pré-ENEM à noite lá no Ideal. E quando eu comecei, muitas coisas aconteceram. Fui assaltada, perdi a vontade de ir para o pré-ENEM. Eu falava com a minha mãe, eu falava, mãe, eu não quero ir mais. E ela falava, vai dar certo. E aí eu continuei, aí o namorado de uma amiga estava fazendo comigo, ele ia e voltava comigo. Nós saíamos 10 minutinhos antes do pré-ENEM, para não perder o ônibus, para a gente não chegar mais de 23 horas em casa, que já ficava perigoso. Mas aí a gente continuou, aí chegou o dia do ENEM, eu fiz o ENEM, e aí eu fiquei aguardando, né? Chegou o resultado, não foi aquilo que eu queria, eu entrei na UFAC no curso que eu não queria, e a minha mãe falou, filha, vai que vai dar certo, depois pode trocar, e eu fui. E não fui gostando não, gente, de verdade. Eu ia para aula assim, pela misericórdia. E aí eu tentei o ProUni, que é a bolsa, né, na faculdade. Eu tentei por 2 vezes no primeiro semestre desse ano e não consegui. E no SISU eu fiquei fora de direito na UFAC por 10 vagas. E eu não entrei na segunda chamada por desobediência. Eu não tive paciência para esperar. E eu só queria estar lá dentro, para mostrar para os outros que eu tinha conseguido. Mas eu não estava feliz e Deus sabia do meu coração. Daí chegou o ProUni 2020.2. Me inscrevi na primeira chamada, não deu certo. Me inscrevi na segunda, não deu certo. E aquilo estava me deixando muito mal, porque a minha família sabia o tanto que eu havia lutado, abdiquei de muitas coisas da minha vida, estar com a minha família, aniversário, tudo que tinha eu não ia, tinha que ir para o pré-ENEM, com raiva, mas eu ia, tá perdendo aniversário. E aí, chegou dia 24 de agosto, eu entro no site do ProUni já desacreditada, porque da última vez não havia dado certo, eu falei, vou olhar por olhar. E quando eu olhei, meu nome estava lá. Eu olhei para minha mãe, aí eu falei, mãe, eu não acredito. Era num domingo, ela havia acabado de chegar da igreja, e eu estava assim, desacreditada, de verdade. Aí quando eu olho meu nome lá, eu falei para ela, aí ela pegou, agradeceu a Deus, aí eu liguei para a Fábia, e eu contei para ela, contei para o Derineudo também, né, para o Nicolas, e aí ficou todo mundo feliz. Aí eu peguei e tinha a documentação. Aí eu fui olhar a carteira de trabalho do meu padrasto e o salário estava errado. Estava diferente do que eu havia colocado na inscrição do ProUni. E aí, se eu apresentasse daquela forma, não iria dar certo, porque eles analisam muito bem e sempre quando dá indiferença, eles já cortam a bolsa. E aí eu fui ao trabalho dele, conversei com a moça que trabalhava lá, e ela me ajudou e trocou o salário dele na carteira, colocou o mesmo que eu havia colocado lá no site do ProUni, e deu certo. Aí agora, dia 9 de setembro, eu fiz a minha inscrição na Uninorte, estou estudando Direito, para a honra e glória do Senhor, o curso que nasceu primeiramente no coração de Deus e Ele colocou na minha vida. E Deus sabe que eu estou fazendo esse curso não é para mim, não é para minha família, mas sim para ajudar os outros, porque Deus sabe do meu coração, sabe que o meu maior sonho é poder ajudar as crianças, que muitas sofrem, né, precisam de um advogado, a família não tem condições, acabam deixando de lado o ocorrido e seguem sua vida, e a gente sabe que essa não é a forma correta. A gente tem que buscar a justiça do homem, mas também a justiça de Deus, né? E eu gostaria muito de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Ele sabe o quanto eu lutei para conquistar a minha família, os meus amigos. E eu fiz um voto com Ele para testemunhar aqui na igreja da minha mãe. Entregar uma oferta de gratidão aos apóstolos também. E é isso, gente. É só ter fé, acreditar. Eu sofria muito quando não dava certo, chorava, passava de semana chorando, muito triste.
mas agora deu certo. Estou no primeiro período de Direito na Uninorte, feliz, grata a Deus, à minha família, aos meus amigos e a todos que estiveram ao meu lado no momento que mais precisei. Pai, a bênção do Senhor, Deus, está estabelecida sobre a vida da tua filha. Nós declaramos crescimento, graça, honra, prosperidade, portas abertas, ó Deus, em tudo em que ela for fiel, o Senhor também será fiel. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Digam graças a Deus. Queridos, nem sempre é como a gente quer, mas quando a gente persevera, Deus abre as portas. Amém? E é por isso que é importante nós perseverarmos, crermos no Senhor, ter a nossa vida diante do Senhor, porque nessa condição não tem como o Senhor nos negar a bênção. Quando eu entrei na faculdade, na minha época, não muito distante, claro, vestibular, fiz vestibular e foi justamente no ano em que a minha mãe tinha morrido, então eu estava assim com a cabeça, que só a graça de Deus. E quando eu fui ver o resultado, na época não tinha internet ainda, a gente viu o resultado lá naquela universidade lá do centro. E aí eu fui lá e comecei assim, eu estava tão desacreditada, Thaís, tão desacreditada, que eu comecei a olhar a lista de baixo para cima. E fui olhando, ixi, nem passei. Quando eu olhei que meu nome estava em primeiro lugar no curso que eu estava fazendo, quase que eu morro. Sério, quase que eu tenho um troço, porque eu achava que eu não ia passar, chegar no primeiro, passar, e ainda passar em primeiro lugar, só um milagre, né? Mas Deus é Deus de milagres, amém? Queridos, apóstolo não está aqui, está no Benfica, na igreja do Benfica, e quem estava aqui no domingo passado, ou quem nos assistiu no domingo passado, sabe que nós começamos a fazer ministrações sobre santidade. Esse mês, todo mês de setembro, nós iremos falar sobre santidade. Por que santidade? Por que não fé? Por que não outras coisas? Deus trouxe essa palavra ao nosso coração, esse tema ao nosso coração, por conta de tantas coisas que nós temos visto nos dias de hoje, da necessidade. Eu não digo mais porque nós precisamos, mas eu digo que é necessário, que eu acredito que necessário talvez seja uma palavra muito mais forte do que precisamos. Mas a necessidade que nós temos de nos tornarmos mais santos. E isso requer que nos afastemos do pecado. Eu quero ler com vocês um texto que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Que diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos ler novamente? Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Que palavra abençoada. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nesse culto, mais uma vez, celebrando o Teu nome, o nome do Senhor, que era, que é e que há de vir. E rogamos ao Teu Espírito, o Espírito de vida, o Espírito que nos conduz à vida eterna, que nos traga a revelação dessa palavra, que ela entre nos nossos corações, venha nos converter acerca da necessidade de nos tornarmos santos, de abandonarmos o pecado, de nos achegarmos mais a Ti, de conhecermos mais o Teu coração, Senhor. Ministra em nós, ó Deus, essa palavra, ministra em nós, ó Deus, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Queridos, Deus tem pressa que sejamos santos. Deus tem pressa que nos acheguemos a Ele. Quanto mais próximos nós nos tornamos de Deus, mais santos nós também nos tornamos. Quanto mais próximos do pecado, mais pecadores nos tornamos. Quanto mais próximos de Deus, mais santos nos tornamos. O que significa ser santo? A palavra santa, ela vem do grego que diz kadosh, separado. Ser uma pessoa santa significa ser uma pessoa separada. Mas separada do quê? Separada do mundo,
separada do pecado, separada das vontades do inimigo, separada da sedução da carne, separada de tudo o que me afasta de Deus. Mas se eu me separo de algo, eu preciso me juntar a alguém. Quando eu me separo do pecado, quando esta palavra, kadosh, tem efeito na minha vida, e eu me separo do pecado, automaticamente eu me junto a Deus. E é essencial, queridos, que nós tenhamos essa compreensão, de que nós precisamos nos juntar a Deus. Dentro desse contexto, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você serve a Deus? Qual o motivo de você servir a Deus? Você já parou para pensar nisso? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu caminho com Deus? Por que todos os domingos eu vou na igreja? Não que vir à igreja signifique que você sirva a Deus, né? Mas por que eu entreguei a minha vida para Jesus? Para quê? Qual o sentido disso? Por que eu devo estar seguindo nesse caminho? Por que eu quero Deus para a minha vida? Me chama a atenção o livro de Jó e a pessoa de Jó. Porque quando Deus diz para Satanás, está vendo meu servo Jó, homem justo, íntegro, fiel, reto, que se desvia do mal. Deus não estava falando de um homem para quem ele tinha uma grande promessa. Por exemplo, quando Deus fala de Davi, ou quando nós falamos de Davi, quem era Davi? Quem era aquele Davi que estava lá no curral das ovelhas? Era um pastor, sim. Tinha uma promessa para ele? Tinha. Ele estava lá, mas ele tinha uma promessa. Ele seria rei. Quem era Jó? Jó era um príncipe no lugar onde ele estava. Mas não havia uma promessa de que ele prosperaria muito mais. Não havia uma promessa de que ele seria rei. Não havia uma promessa de algo muito maior para Jó. Deus simplesmente olhou para o diabo e disse: esse aí é o meu servo Jó. Um homem justo, íntegro, fiel, reto, que se desvia do mal. E aí o diabo, vocês conhecem a história, diz: mas deixa eu tocar nele para ver o que acontece. E vocês conhecem toda a história, que Jó não se apartou de Deus por causa de toda a ação do inimigo que veio contra ele. Então Jó tinha um motivo muito forte para servir a Deus. E é isso que eu quero que você reflita nessa noite. Por que você serve a Deus? Jó tinha um motivo muito forte. Que motivo era esse? Amor. Jó servia a Deus porque ele o amava. Não tinha uma promessa para Jó. Deus nunca disse para Jó, pelo menos a Bíblia não relata isso, que ele seria um pai de multidões como Deus prometeu a Abraão, por exemplo. Deus não disse nada disso. Mas Jó tinha um coração voltado à vontade de Deus. Um coração alinhado com o coração de Deus, porque ele o amava. E o que a senhora está querendo dizer essa noite, apóstolo? Eu quero dizer para você que quem ama a Deus, eu não estou falando de alguém que teme a Deus, que acha que Deus é grande, que acha que Deus é bom, não. Eu estou falando de quem ama a Deus, busca santidade. Quem ama a Deus, queridos, não aceita viver no pecado, porque não combina pecado com servir a Deus. Não combina viver no pecado e não combina viver na lama e ao mesmo tempo servir a Deus, não combina. Não combina se prostituir e dizer que serve a Deus. Não combina se embebedar e dizer que serve a Deus. Não combina dizer que tem mágoa e serve a Deus. Não combina mentir e dizer que serve a Deus. Não. Porque se você ama a Deus, você quer caminhar com Ele, você quer que Ele seja o seu Deus hoje, amanhã e sempre. E por isso você faz o quê? Para isso você faz o quê? Você se torna santo. E para se tornar santo, você tem que abandonar o pecado. É certo que a santidade é um processo. Nós nascemos em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, isso é um processo que começa quando você recebe Jesus. As coisas velhas passam e a partir dali você tem a oportunidade de viver uma nova vida, de contemplar novos horizontes, de viver um novo sentimento, de ter uma nova razão. Começa ali.
E a partir desse começo eu tenho a percepção de que a minha vida precisa ser transformada em muitos aspectos. Por exemplo, eu acabei de dizer, não combina você dizer que ama a Deus, dizer que entregou a sua vida para Ele e continuar fazendo coisas erradas. Não combina, não dá certo. Amém? Então, é um processo, mas esse processo precisa ser um processo de avanço e não de retrocesso, como nós vemos muitas vezes. É por isso a nossa preocupação de falar de santidade, porque o que nós temos visto é que as pessoas, ao invés de avançarem nesse processo de santificação, de se tornarem mais santos, de deixarem os maus hábitos, de abandonarem o pecado, o que elas estão fazendo? Elas estão retrocedendo. E o pior, queridos, a maioria está sentada no banco das igrejas, ouvindo palavras como essa. Diga misericórdia. É real. Misericórdia, mas real. Infelizmente, nós temos visto isso acontecer. As pessoas se convertem, às vezes nem diziam palavrão, e agora começaram a dizer palavrão. É real. As pessoas, perdão, vou refazer aqui a minha palavra, não se convertem, mas recebem a Jesus, né? Porque se converter nesse processo de receber a Jesus é um processo. Mas a verdade é que se você entregou a sua vida para Jesus, chegou a hora de você deixar Ele trabalhar nessa vida. Mas para que isso aconteça é necessário você abrir mão dos caminhos errados, dos procedimentos errados, dos pensamentos errados, das palavras erradas, deixar todo o malefício que você aprendeu no mundo para trás. E entender que Deus está te dando a chance de uma nova vida. Amém? Quantos de nós, queridos, não precisávamos dessa chance porque estávamos à beira do buraco? Sim ou não? Sim. Quantos de nós estávamos precisando dessa chance de nascer de novo, de respirar esse ar que agora não é só um ar, não é só um oxigênio, mas é o ar do Espírito, o sopro de Deus. Quantos de nós não precisávamos dessa chance? E eu digo assim de uma forma crítica, porque todos precisávamos dessa chance. Todos precisam dessa chance, mas muitos estavam em estado crítico, no mundo espiritual, respirando por aparelhos. Por quê? Porque não consideravam mais a hipótese de se tornarem santos, de terem uma mudança de vida. Jesus agora entra na nossa vida, entra na nossa história e quer nos dar essa chance de mudar tudo. Amém? Ali a Thaís entrou no curso de história, mas ela não queria, não era esse o objetivo dela, né? E Jesus entrou e mudou tudo, mudou tudo. Quando você acha que não dá nada, que quando você acha que está tudo acabado, Jesus entra e muda tudo. E é o que nós precisamos, queridos, que Jesus faça mudanças em nós. E que mudanças Jesus quer fazer? Nos arrancar das velhas práticas. Tirar de nós aquelas raízes de amargura que estavam entranhadas no nosso coração, que serviam de argumentos para dizer que nossa vida não prestava, que nossa vida era ruim, que Deus até era malvado conosco. Argumentos que nós utilizávamos, por quê? Porque tínhamos uma alma amarrada às coisas do passado. E agora Jesus entra e nos dá a chance de vida. Eu quero que você sinta nessa noite, queridos, o que eu estou querendo dizer. Você tem uma nova chance de vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Então, o que te serve, o que te motiva a servir a Deus? Muitos hoje servem a Deus porque querem o Deus da prosperidade, o Deus da bênção financeira, ou da bênção familiar, ou o Deus da bênção. E o que acontece é que quando eles são abençoados, na maioria das vezes eles esfriam ou vão embora, voltam para o mundo. Outros vêm porque simplesmente caíram de paraquedas diante de Deus, né? Não, eu estou aqui porque eu estou sem nada para fazer. Eu já vi pessoas assim. Não, eu vim para a igreja porque não tinha nada para fazer mesmo, vim para a igreja. Eu não tinha muita gente mesmo para conversar, para conhecer. Então a igreja se tornou um clube social. E Jesus Cristo, com certeza, é o gerente desse clube, né? O que acontece é que as pessoas têm inúmeras visões, inúmeras definições, e muitas vezes errôneas, do que é verdadeiramente servir a Deus. Porque o único sentido, a única direção desse processo chama-se amor.
Você precisa servir a Deus, porque você o ama. E quando nós amamos, nós não queremos perder. Quantos são casados aqui? Amém? Se seu marido ou se sua esposa disser assim, eu estou indo embora, arruma a mala aí e eu vou embora. Você vai dizer, tá, pode ir, tchau, já vai tarde. Sim ou não? Não, duvido. Vai nada, meu irmão. E se disser é por orgulho, mas vai ficar sofrendo, viu? Pode ter certeza que vai ficar sofrendo. Porque quando a gente ama, a gente não quer deixar ir embora. Quanto mais nós amamos, mais nós queremos. Quanto mais nós amamos, mais nós nos dedicamos. Quanto mais nós amamos, mais nós queremos estar perto, mais nós buscamos, mais nós desejamos. Não é assim? Tem os casais de namorado, meu Deus. Nós que somos casados, um dia já namoramos, né? Como é que era? Você acorda já pensando naquela pessoa. Não é assim, Camila? Irmãos, solteiros. Né, Gustavo? Opa, peraí. Nós acordamos pensando na pessoa amada. É ou não é? Quando o telefone toca, o semblante muda, irmãos. O semblante muda. Né, Gilber? Quando ela liga, o sorriso vem de ponta a ponta. Até hoje, né? O semblante muda por quê? Porque a gente quer estar perto, a gente ama ouvir. Eu tenho 27 anos de casado, mas gosto de estar grudado no meu velho, irmãs. Gosto, é bom, não quero perder. E ninguém quer. Por quê? Porque é importante. Relacionamento é importante. Se os relacionamentos aqui entre nós já são importantes, imagina o nosso relacionamento com Deus. Imagina com quem deu a própria vida por nós. E, ó, irmãos, que a gente não dá a vida por ninguém não, né? A não ser a mãe pelo filho. Mas imagina quem deu a vida por um bando de pecadores. Que amor é esse? Como eu não vou querer estar perto de alguém que me ama de um modo inexplicável? Então, servir a Deus tem um fundamento. Esse fundamento chama-se amor. Mas entenda uma coisa. Para que isso aconteça, é necessário que nós venhamos buscar a Ele em santificação. Ele diz, nós lemos aqui no texto, ele dizendo, mas assim como é santo, Pedro dizendo, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também. Em tudo o que fizerem, santidade em tudo o que nós fizermos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não temos mais tempo de ser meio santos e meio pecadores. Isso não existe. Nós não temos mais tempo de sermos santos, mas brincarmos com o pecado. Isso não existe mais. Nós não temos mais tempo para isso. Acabou a brincadeira. Olha para o teu irmão aí e diz, meu irmão, acabou a brincadeira. Amém. Acabou a brincadeira. Então, o que nós precisamos? No que nós precisamos ser motivados? Primeiro, reconhecer que Ele é o Senhor. E segundo, desejar ter vida eterna com Ele. Amém? Desejar ter vida eterna com Ele. Tem uma pergunta que nos faz refletir, mas que nós não gostamos de refletir nela. Para onde vai a sua alma? Você já parou para pensar? Se eu perguntar aqui, quantos querem ir para o céu? Quem vai dizer? Todo mundo vai levantar a mão. Eu quero. Uns vão até bater na madeira, né? Eu quero, em nome de Jesus eu vou. A verdade é que todos nós queremos. E a Bíblia diz que a porta para chegar lá é uma porta estreita, o caminho é estreito. E como eu vou fazer para passar nesse caminho estreito? O que eu preciso fazer para poder chegar lá? Eu preciso me tornar santo, diga isso, eu preciso me tornar santo. Só que santidade e pecado é uma escolha. Escolha essa que somos nós quem fazemos. Não é Deus quem faz por nós, Ele já nos mostrou o caminho, Ele já nos deu a direção, Ele já nos disse o que fazer para chegar lá. Mas nós temos que ter a postura, temos que ter a coragem, temos que ter a visão para seguir esse caminho e alcançar esse objetivo.
Irmãos, quantas vezes nós somos fortes, determinados para fazer algumas coisas. E muitas vezes fracos para se tornarem santos, para nos tornarmos mais santos. Fracos diante do pecado. O pecado, como o Thales Roberto diz, né? Todo dia o pecado vem e chama mesmo. Todo dia o pecado vai bater na sua porta, vai dizer, vem cá, lindona, vai dizer, vem cá, lindão, eu estou chamando por você, vem aqui, vem ouvir o que eu tenho para dizer. Muitas vezes é uma massagem no ego que nós gostamos, algo que nós queremos ouvir. Se você é determinado para algumas coisas, seja determinado também para se afastar do pecado. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém irá ao Senhor. Duas chaves: segui a paz com todos e santificai-vos. Seguir a paz de coração tranquilo, em unidade, em comunhão, irmãos. Infelizmente, nós ainda vemos muito lá fora, aqui dentro, em todos os lugares. Pessoas rancorosas, amarguradas, raiventas, que dizem, eu vou para o céu. Espera aí. O texto diz aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então essa palavra não está mentindo. E eu preciso me adequar ao que Deus está dizendo. Não é Deus quem vai se adequar ao que eu quero, mas eu que preciso me adequar ao que Ele quer. Se eu quero chegar no céu, eu tenho que abandonar muitas coisas aqui na terra, irmãos. Tenho que abandonar muitas coisas aqui na terra, coisas essas que às vezes vão me deixar triste, que quando eu abandonar vão me deixar triste, vão me fazer sofrer, mas é o objetivo, chegar lá no céu. Se esse é o meu objetivo, eu vou ter que passar por cima do meu orgulho muitas vezes, eu vou ter que perdoar muitas vezes, eu vou ter que fazer coisas que o meu ego não quer, mas que Deus quer que eu faça. Entenderam? Sabe que não é fácil chegar lá, mas lá precisa ser o lugar do nosso destino. Para chegar lá, eu preciso me tornar mais santa e menos pecadora. E eu não sou diferente de vocês. Para chegar lá, vocês também têm que se tornarem mais santos e menos pecadores. Digam aí, eu consigo. Diga, eu consigo. 1 João 3,15 diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Diz que aquele que é o homicida não tem vida eterna. Então, olha só, Deus nos chamando a refletir acerca das coisas que estão no nosso coração. E se tem uma das doenças que mais afligem as pessoas nos dias de hoje, doença emocional, é a falta de perdão, a mágoa. Quantas pessoas, irmãos, vão deixar de ir para o céu porque decidiram não perdoar, porque decidiram carregar a mágoa, decidiram carregar o ódio nos seus corações. Não abriram mão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa vida aqui, vai passar. Nós vamos um dia para a eternidade. Agora pense bem. A eternidade que nós queremos é a eternidade com Deus. Mas existe um outro lugar, que é o inferno. Que é o inferno. E é real. E nós precisamos saber que Deus nos chamou para vivermos com Ele, mas cabe a nós fazermos a escolha correta. Então, se para você se tornar mais santo é necessário perdoar alguém, perdoe. Ou você vai com o coração livre para o céu, ou você vai com ódio para o inferno. É assim, infelizmente. Ou você vai com o coração livre viver na eternidade com Deus, ou você vai com o ódio que carrega morar no inferno. Essa é a escolha, irmãos. É escolha. É muito simples fazer essa escolha. É só você olhar, você quer viver no presente ou você quer viver no futuro? Você quer viver aqui ou você quer viver lá? Eu quero viver aqui, apóstolo, mas vai chegar um dia que você vai ter que ir para lá. E
E aí? E aí? Para onde vai a sua alma? Diga misericórdia. 1 Tessalonicenses 4:7 diz, porque... Tessalonicenses 4:7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Volta lá, seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, para eu me santificar, é necessário que eu me aparte das coisas imundas. É preciso que você se aparte, que você se afaste daquilo que é pecado, daquilo que te leva a pecar. O que diz no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem, vamos lá. Todas as vezes eu me confundo com o Salmo 128 a começo. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, muitas vezes a imundícia está no caminho dos pecadores. Você está aqui lutando, guerreando, enfrentando lutas, travando guerras para servir a Deus. Mas de repente você encontra uma roda de escarnecedores, daqueles que nunca temeram a Deus, daqueles que não sabem o que é salvação, daqueles que não têm compromisso com a vida eterna. E aí você para e começa a deixar entrar que as palavras deles, que as conversas deles entrem nos seus ouvidos. Preste muita atenção. Se você não cuidar das suas emoções, o diabo vai entrar lá e vai roubar seu coração. Muito cuidado. Muito cuidado. Sobretudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4:23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E se você não cuidar do seu coração, se você der ouvidos a qualquer pessoa, se você entrar na roda dos escarnecedores, se você deixar qualquer coisa atingir a sua alma, você está comprometendo a sua caminhada na direção da vida eterna com Deus. Abra os seus olhos e tenha muito cuidado. Amém? Queridos, eu não vou me deter muito aqui falando de pecado, mas existem algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Por exemplo, no livro de Apocalipse, e eu quero falar sobre isso, e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho porquê. Capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse, diz assim, Deus falando à igreja de Éfeso, na verdade o anjo, falando à igreja de Éfeso, o anjo de Deus. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Lembrem-se que Deus está falando à igreja. Amém? Isso aqui não se trata de igreja evangélica, de igreja católica, não é denominação, está falando da igreja. Quem é a igreja? Diga, a igreja sou eu. Amém? Diga, a igreja sou eu. Então Deus está falando conosco, amém? Vamos lá, essa carta foi para a igreja de Éfeso. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. Olha só o elogio que Deus está tecendo a essa igreja. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Que bênção, né? Deus tecendo elogios a essa igreja, dizendo que é uma igreja que trabalha, uma igreja que sofre, uma igreja que cuida do nome do Senhor. Agora vamos ao versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Agora, olha o confronto, é de arrepiar. Embora você seja bom, uma pessoa boa, seja uma igreja cuidadosa, zelosa, embora você esteja lá todos os domingos cultuando o meu nome, mas eu tenho algo a te dizer. Em outras palavras, queridos, era isso que Deus estava dizendo. Em outras palavras, Deus estava dizendo, você não é mais o mesmo. Eu tenho algo a te dizer. Você pode ser muito bom naquilo que você faz. Você pode ser uma pessoa muito ajudada. Você pode ser uma ajudadora. Você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa zelosa. Mas tem algo no meu coração que está me incomodando. Você abandonou o primeiro amor.
Não basta ser zeloso. Não basta estar no culto. Não basta vir aqui. Não basta só orar. Não basta só ler a Bíblia. Tem que ter uma chama acesa no coração, ardendo por Deus. Você que está em casa está me entendendo. Tem que ter uma chama acesa. A chama não pode apagar, queridos. Deus estava dizendo, vocês são até bonzinhos, têm cuidado, sofrem, têm paciência, trabalham, mas eu tenho algo contra vocês, e esse algo que eu tenho contra vocês pode influenciar na decisão de levá-los a morar comigo na eternidade. Vocês me abandonaram no coração, o coração de vocês já não queima mais por mim. Que confronto, igreja! Que confronto Deus traz para nós. Porque quando a gente pensa que está tudo bem, está tudo certinho, aí Deus diz, epa, peraí, o seu coração ainda é apaixonado por mim? Você ainda tem prazer de vir nos cultos como você tinha antes? Ou você é daqueles que por nada se justificam, encontram justificativa em tudo, para não estarem perto de mim, para não ouvirem uma palavra, para não orar, para não me buscar? Irmãos, é Deus falando conosco. Quer morar no céu? Sim ou não? Sim. Tem que ser santo. E o coração tem que arder por Ele. Amém? E aqui eu quero abrir um parênteses. Versículo 5, vamos lá. Ainda no capítulo 2. Lembra-te, porém, de onde caíste. Olha Deus dando a dica. Lembra-te, porém, de onde caíste. De onde deixaste o primeiro amor? Perdão, me atrapalhei aqui. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Olha só, Deus chamando de volta. Arrepende-te. É Deus nos mostrando a chave. Caiu, ok, mas ainda há tempo. Te levanta, te arrepende. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que significava o castiçal? O que significa o castiçal? A luz que está em nós, queridos, chama-se Espírito Santo de Deus. Se essa luz não estiver acesa, se essa chama por Deus não estiver ardendo, Deus vai remover essa luz e nós estaremos em trevas se isso acontecer. Diga misericórdia. Abra seus ouvidos, queridos. Abram seus ouvidos. Porque isso é uma conta que Deus vai nos chamar para pagar. Que Deus vai nos cobrar. Amém? E aqui eu quero abrir um parênteses para falar de algumas coisas, de algumas profecias que ultimamente não ultimamente, mas em algum tempo têm sido declaradas nos 4 cantos da terra. Primeira delas, algum tempo atrás eu comecei a ouvir falar, eu não lembro por onde, não lembro quem foi que disse, a respeito de um grande avivamento. De que Deus realizaria na terra um grande e último avivamento. E esse avivamento vai acontecer na igreja. Não no templo, não nas 4 paredes, mas na igreja. Nós seremos avivados. Então, quem está aí ainda meio capenga, corre, te anima, levanta. Deus tem ainda algo a fazer na sua vida e você precisa fazer parte desse avivamento. Depois eu comecei a ouvir em outros lugares, grandes homens de Deus, grandes profetas. E eu disse, meu Deus, isso é verdade, isso vai acontecer. E a gente fica achando que isso é para daqui a 2 séculos, 3 séculos. Não, igreja, isso é para amanhã. Amém? Isso é para amanhã. Não amanhã, né? Que dia que é amanhã? Segunda-feira. Pode ser para uma outra segunda-feira, mas o que eu quero dizer é que isso é para muito breve. Mas sabe que avivamento é esse? É o último avivamento da igreja. Ou seja, depois dele não terá mais outro. Porque depois dele vem o arrebatamento. E toda a igreja precisa saber sobre arrebatamento. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que muitos têm dito que esta geração é a geração do arrebatamento. Eu ouvi algumas pessoas falando e eu disse, gente, a gente não pode dizer isso.
né? Não pode ficar dizendo essas coisas, porque a gente não sabe. E aí depois eu comecei a ver grandes profetas dizendo isso. Eu digo, meu Deus, eu é que não posso mais me calar. Eu aqui não posso mais me calar. Que esta geração seria a geração do arrebatamento. Ou seja, se nós não nos apressarmos para abandonar o pecado e entrar na rota da misericórdia de Deus, que é a rota da santidade, nós não iremos estar com Ele na eternidade. E se vocês sabem o que vai acontecer nesta terra depois do arrebatamento, quem aqui não sabe? Levanta a mão, quem não sabe? Amém? Todo mundo sabe, então, glória a Deus. Se há alguém que não sabe, depois me procura que a gente conversa. Se você sabe o que vai acontecer nesta terra depois do arrebatamento da igreja, então corra, comece a se preparar para que você não fique aí parado, para que você não fique nesta oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que o anticristo já está na terra. Eu até tinha anotado o texto, mas acho que eu acabei não salvando. Que o anticristo já está na terra. Mas sabe por que ele ainda não opera? Por causa da igreja que ainda está aqui. A igreja é a intercessora. A igreja é a chave de Deus, mas quando Deus retirar a igreja, é quando o anticristo vai começar a se manifestar. É por isso, irmãos, que a gente não pode mais brincar de ser santo. Ou é santo ou não é. E eu quero ser muito radical com você em relação a isso. Se você não quer ser santo, então vá para a lama do pecado, mas não fique nadando para morrer na praia. Vá aproveitar o pecado. Agora, se você decidiu que quer ser santo, que quer morar no céu, mude de vida. Mude de vida, irmão. Mude sua vida. Deixe Deus entrar em você e mudar sua história. Porque não é mais tempo, não há mais tempo para brincarmos. Não há mais tempo. Deus está trazendo juízo sobre essa terra. E a igreja vai subir. Amém? Amém? Você crê nisso? Diga eu creio. Uma outra coisa que eu quero falar sobre os sinais de Jerusalém. Jerusalém é o relógio do mundo. É o relógio que conta, não fisicamente, mas espiritualmente o relógio que conta a volta de Jesus. E muitos sinais já aconteceram desde muito tempo. Por exemplo, a volta dos judeus. A criação do Estado judaico, a criação de Israel foi um sinal de Deus. Deus diz assim lá em Daniel, poderia uma nação nascer em um só dia? Israel nasceu em um dia, foi decretado. Se vocês não sabem, quem deu o voto de Minerva é o voto decisivo, foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que determinou que Israel seria nação judaica. E aí, desde então, irmãos, a gente olha para Jerusalém e vê muitos sinais se cumprindo. O último deles, um acordo de paz, que está sendo firmado entre Israel e Palestina. Irmãos, isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas Donald Trump está aí concorrendo ao prêmio Nobel da Paz por intermediar esse acordo. Isso não é qualquer coisa. Isso é algo para nos chamar a atenção e olhar na direção desse relógio. Jesus está voltando. Um grande rabino, um rabino muito conceituado em Israel, disse que, agora, se eu não me engano, que dia que é hoje do mês? 12, né? Hoje é dia 12? Sim. Se eu não me engano, dia 19, é celebrado Rosh Hashanah em Jerusalém, em Israel. Os judeus celebram Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. E esse rabino muito conceituado que há em Israel disse que esse seria o último Rosh Hashanah sem a presença do Messias, sem que o Messias viesse. Irmãos, os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando. E aí, nós precisamos nos tornar santos. Nós precisamos abandonar o pecado.
Abrir mão do pecado, abandonar, mandar embora, abrir as portas, dar um chute nele. Eu estou lendo o livro de Neemias, e o livro começa, ainda em Esdras, não foi Neemias, ainda em Esdras, diz que Esdras começa a lamentar, a chorar, porque as pessoas que haviam ficado na velha Jerusalém, na cidade que havia sido saqueada pela Babilônia, haviam se casado, os homens que ali estavam, haviam se casado com mulheres de outras nações, mulheres pagãs, coisa que Deus havia proibido. E aí o profeta se joga no chão, rasga suas vestes, se cobre de cinza, e ele chora, chora, chora envergonhado. Ele diz: Senhor, eu tenho vergonha do que está acontecendo. E os homens começam, a Bíblia diz, lá em Esdras, a Bíblia diz que eles começam a rodear Esdras. E ele chorando, lamentando o porquê disso, porque ele sabia que por causa dessa aliança que os homens haviam feito com mulheres pagãs, Deus estava trazendo juízo sobre Israel, e eles estavam ali no propósito de reconstrução. E aí os homens vêm e dizem assim: nós tomamos uma decisão, nós vamos mandar as mulheres e os filhos que foram gerados desse casamento embora. E nós ficaremos aqui para servir ao Senhor. Vocês já pensaram que é isso? Já imaginaram que é isso? Eles estavam abrindo mão das famílias deles. Mulheres e filhos vão embora, porque eu decido ficar com o Senhor. E às vezes, irmãos, que vergonha, igreja. Que vergonha. Você não consegue abrir mão da prostituição. Não consegue abrir mão de um sentimento, não consegue abrir mão da mentira. E homens abrindo mão das suas próprias famílias, a Bíblia diz que eles choravam, eles lamentavam, no entanto, eles foram firmes na decisão, porque queriam a Deus. E para nossa vergonha, para a vergonha de muitos, que não conseguem abrir mão da mentira, não conseguem abrir mão do álcool, não conseguem abrir mão das drogas, não conseguem abrir mão das seduções do inimigo. Meu irmão, não é mais tempo para isso não. Me perdoem a palavra. Crie vergonha na sua cara e vá se converter, vá servir a Deus de verdade. Chegou o tempo, nós não podemos mais brincar, igreja. Nós não podemos mais brincar. Olha aí para o teu irmão e diga: para de brincadeira, meu irmão. Diga sério para ele. Aí você diga: pare você. Pare você também. Amém? O problema, queridos, é que a frieza da igreja tornou-se um grande pecado. Eu vi um pregador dizendo, e eu achei tremenda essa palavra, que ele dizendo: sabe por que Hitler matou 50 milhões, acho que 50 milhões de judeus, ou 60 milhões, eu não lembro exatamente. Matou tantos judeus, porque a igreja da Alemanha não se manifestou. Porque a igreja da Alemanha não pagou o preço. Porque a igreja da Alemanha permitiu que esse espírito maligno habitasse ali e fizesse o estrago que fez. Tremenda essa palavra, né? A frieza da igreja, queridos, é um dos maiores pecados que nós estamos vivendo hoje. A frieza. O povo que não mantém mais o coração voltado para Deus, que não anela mais a presença de Deus. Livro de Apocalipse. Ainda no livro de Apocalipse, eu quero falar de uma outra igreja, a igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo 1, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Conhecem isso? Sabe o que é isso? Tem nome de que é crente, mas não passa de um pecador. Tem nome de que é de Deus, mas está sendo usado pelo inimigo.
Versículo 2, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, nós não temos recebido e ouvido poucas coisas, não. Muitas coisas, e com essa era da internet, irmãos, o que nós ouvimos, o que nos enche que nós temos de palavras de revelação, é tremendo, irmãos, é tremendo. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E é assim que Jesus vai voltar, como um ladrão na noite, como um raio que vai do ocidente ao oriente. Rápido, rápido, rápido. É por isso que nós precisamos estar atentos, igreja. E eu quero aqui compartilhar mais uma igreja que está no livro de Apocalipse. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com santidade? Eu estou mostrando isso para vocês, estou lendo a respeito dessas cartas para vocês, para ver o quanto Deus nos chama, irmãos, para nos tornarmos santos, para abandonarmos o pecado. Deus diz aqui para Sardes, vocês têm cara de que vive, têm nome de que vive, mas estão mortos. Falam que são, mas não são. Não dão testemunho daquilo que falam. Falam de Deus, mas o coração está longe, é o que diz a palavra. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe. Igreja de Laodiceia, Apocalipse 13, versículo 14. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve isto. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Versículo 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só. E o versículo 17 diz assim, como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Olha isso. Irmão, se a gente não se converte com a palavra dessa, Deus do céu, a gente não se converte mais nunca. Porque Deus está dizendo, você pensa que tem tudo, mas você não tem nada. Eu outro dia compartilhei um dizerzinho que era assim, eu não lembro quem falou, mas com certeza eu coloquei lá quem disse. Tem gente que é tão rico, tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E a verdade é essa. Porque quem acha que o dinheiro é tudo, nada mais é do que essa pessoa aqui que Deus acabou de dizer. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tem pessoas que se sentem abastados, não só pelo dinheiro, mas eu estou bem. Está tudo bem, minha casa está bem, eu tenho tudo, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. Aqui em casa eu não brigo com meu esposo não briga comigo, meus filhos estão tudo em paz, tudo fazendo faculdade, tudo se formando, olha aí, tudo empregado, a gente está bem, a gente está numa união. Se você tem tudo, mas você não tem Deus, você é o que essa palavra está dizendo, desgraçado, pobre, cego e nu. Porque quem nos enriquece de verdade, nos prospera de verdade, e nos ensina e nos mostra o verdadeiro significado de prosperidade, queridos, é Deus. É Deus. Porque você pode ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. E se isso está no seu coração como se você fosse o melhor, meu irmão, Deus tenha misericórdia da sua vida. O texto termina dizendo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Mais uma vez, Deus chamando. Deus nos dando, queridos, Deus nos mostrando que Deus é um Deus de oportunidades. E nesse caso, nesse sentido, nós temos que ser oportunistas, no bom sentido. Deus nos dando oportunidades de mudar. Irmãos, chegou a hora de enfiar uma agulha nesse ego inflado que tanta gente tem, achando que é tudo. Porque eu sou fulano, porque que nada, meu irmão, que nada.
Se a gente não for servo de Deus, sabe qual é o maior título que nós podemos carregar, irmãos? É o ser servos de Deus. Servos do Deus Altíssimo, mordomo dele nesta terra. Amém? Não estou dizendo aqui que não é bom ser médico, não é bom ser um advogado, um juiz. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos nos achar os melhores por termos um título. Porque quem foi o melhor veio nessa terra aqui onde eu e você pisamos. Não andou na melhor carruagem, não. Andou em cima de um jumentinho. E morreu por mim e por você. Amém? Dê um aplauso bem forte a Jesus. Então esse é o tempo de se arrepender, diga tempo de arrependimento. E eu vou encerrar rapidinho, já estou quase encerrando. Lembrando, quero lembrá-los a respeito dos dias de Noé, de como era aquele tempo. Tempo em que bebiam, se divertiam, casavam-se e davam-se em casamento. Tudo normal, todo mundo feliz. Certo que alguns tinham seus problemas, mas estava tudo normal. Nada indicava que haveria um juízo de Deus sobre aquela terra, sobre aquela geração. E aí Deus fala com Noé, e ele começa a avisar, olha, é tempo de se converter. É tempo de se converter. 100 anos. 100 anos. 100 anos? Acho que sim. Ele passou construindo a arca. Pesquisa aí para mim rapidinho, por favor. Se eu não estou falando asneira aqui. Ele passou construindo a arca. No dia que Noé e a família entrou na arca, veio um dilúvio. Eu imagino que no primeiro dia todo mundo celebrando a chuva, né? Oh, que bom, que bom, que bom, chuva, chuva. E a chuva não cessou, a chuva não cessou, a chuva não cessou. E muitos dias e a chuva não cessou e as pessoas começaram a morrer, a morrer, a morrer. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus não falha. E Deus destruiu toda uma geração e salvou a casa de Noé. Esse é tempo de nós sermos os Noés. Nós seremos os Noés nesta geração. Amém? Nós não podemos mais nos calar, nós precisamos aprender que Deus nos chamou como arautos para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos que Jesus vai voltar, queridos. Quantas pessoas estão na sua casa sem conhecer a esse Deus? Quantas pessoas que você ama e que você conhece estão caminhando na direção do inferno? Estão caminhando, estão comprometendo a salvação. E você não pode se calar. Amém? 100 anos, né? 100 anos. E eu quero encerrar aqui falando sobre a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:8 diz assim: conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Essa era uma igreja pequena, uma igreja que não era rica, uma igreja que tinha suas deficiências, mas que não negou o nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? É tempo de nos santificarmos. É tempo de abandonarmos o pecado. É tempo de decidirmos onde nós queremos morar. Para onde nós queremos ir. E a quem nós vamos servir. Se a Deus ou se ao mundo. Porque a gente pensa que esse lugar aqui é bom, né? Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Todos nós queremos ter longevidade. Se a gente pudesse até os 100 e tantos anos, a gente iria. Né? Agora imagina viver no céu. Como não deve ser maravilhoso. E lá é que está a nossa vida. Nós estamos aqui, queridos, passando, de passagem. Nós não vamos viver aqui eternamente. Mas o que você semear aqui vai definir o lugar para onde você vai. O lugar onde você vai passar a sua eternidade. O que você fizer aqui vai influenciar diretamente, no lugar onde você vai morar. É tempo de se converter.
É tempo de anular os argumentos. É tempo de apontar o dedo. Ah, eu não sirvo a Deus por causa de fulano. Bem que eu estava firme, mas fulano, ciclano, beltrano, irmãos. Ninguém vai prestar conta com Deus a respeito da nossa vida. Somos nós mesmos. A palavra de Deus diz que a salvação é individual. Ou seja, eu semeio, eu sou julgada e eu colho. É tempo de mudar a nossa semeadura, queridos. E olharmos para o futuro. Caminharmos na direção dos céus. Abandonar o pecado. Buscar a santidade de Deus. E sermos santos como aquele que nos chamou é santo. Feche os seus olhos aí no lugar onde você está. Oh, aleluia. Se coloca de pé. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a
chegou o tempo da salvação. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Nós não podemos mais perder tempo. Me perdoem pelas palavras ruins, mas eu quero que você entenda que quando Jesus voltar, se nós não estivermos preparados, se nós não formos adornados, a noiva que está acordada, com o óleo na sua lamparina, com a chama acesa, esperando pelo noivo, ansiosos por esta vida, nós não estaremos com ele. E como igreja, nós precisamos entender que somos a menina dos olhos de Deus. Nos ama e que Ele nos quer na eternidade com Ele. E em especial, se você, como esse louvor diz, já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar você não vai saber. Se você já conheceu a por algum motivo você se afastou dele, em outro lugar você não vai saber por quê. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Alguém essa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Há alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Alguém que deseja fazer um concerto com Ele? Há alguém nesse lugar que deseja ir para a eternidade com Jesus, quando Ele vier buscar a sua noiva? Se tiver, só levanta a mão no lugar onde você está. Só levante sua mão e diga: eu quero. Aleluia, Jesus. Não há ninguém essa noite. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Lembre-se da parábola do credor incompassível. Aquele que devia foi perdoado. E quando chegou aquele que estava devendo a ele, ele mandou para a prisão por não poder pagar a dívida. Isso é cruel. Se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos aprender a perdoar. Se você está em dívida com alguém, faça um concerto com Deus, com essa pessoa e com Deus. Amém. Se você está com uma vida indignada com Deus, não tem feito o que deveria fazer, não anda como deveria andar, mesmo que você não tenha vida aqui à frente, faça um concerto com Ele. Amém? Louvado seja o Senhor. Dê um aplauso ao nosso Deus maravilhoso. Sábado nós teremos rede de jovens e domingo nós estaremos aqui mais uma vez para celebrar o nome do Senhor. Amém?
comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja com todos. Digam amém, digam graças a Deus, vão em paz, o Senhor que nos acompanhe. Primeira